Os versos 44 a 50, eu vou ler, peço que você acompanhe com atenção. O texto nos diz assim: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, não em mim, irmãos, quem crê em mim crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim vê, aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Deus eterno e soberano, nós queremos levar a nossa voz ao Senhor, Pai. Queremos nos achegar ao Senhor no momento em que desejamos ouvir da Tua palavra, Senhor. Sabemos que a Escritura é revelação do Senhor. Ela produz vida em nós. Ela nos dá o conhecimento do santo. Ela nos ensina a lidar com as mazelas do pecado, a como viver neste mundo, e ela também nos aponta para a eternidade. Nós oramos, Deus, para que a revelação do Senhor seja clara a nós, que possamos perceber o Senhor Jesus, que possamos ouvir a sua palavra e entendê-la, que os ensinos de Cristo neste texto produzam frutos de fé no nosso coração, nos tirem do juízo do Senhor e nos deem esperança de vida eterna, Pai. Fala ao nosso coração, Senhor. Se Teu Espírito Santo não quebrar o nosso orgulho, não quebrantar o nosso entendimento, nada poderemos fazer por nós mesmos, Deus. Mas confiamos no Teu agir. Sabemos que o Senhor nos chamou e nos salvou. É o Senhor também que nos santificará pela Tua palavra. Assim oramos, Deus, para que na Tua graça o Senhor nos conduza e nos ensine nessa noite. No nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, o corpo juris civilis é um conjunto de textos jurídicos compilados do ano 529 a 534, ensinos sobre o direito romano e como uma sociedade deveria se manter equilibrada, justa, que foi comandado pelo imperador Justiniano I. Esses escritos foram claros ao organizar, ao prescrever como deveria se dar o direito romano. No decorrer da história, os escritos foram esquecidos. O Império Romano ruiu, os escritos germânicos, os alemães, tinham mais proeminência na Europa, e se esqueceu um tanto dos ensinos do direito romano, principalmente deste corpo juris civilis. Mas o período da Renascença francesa, o que acontece no século XI, XII, faz com que as pessoas voltassem a reler os textos tradicionais, os textos clássicos. Isso traz de volta à tona, séculos depois, um grande compilado de direito romano. Eles voltam os olhos de novo para uma redescoberta dessa boa instrução do direito. Esse é um período de muitos estudos europeus. É um momento em que surgem as universidades. Bolonha e Paris são fundadas nessa época. E então o direito romano revive.
a busca por entender estes ensinos antigos passa a ser descrita como uma súmula, como um resumo. Surge nesse contexto a soma total das interpretações, a mais alta compreensão do direito romano. É nesse contexto que surge uma súmula sobre o imperador Justiniano, um resumo claro de que ensinos do direito seriam importantes. O trabalho de estudo das universidades começa a gerar outras súmulas. Essa palavra, esse termo, súmula, tem a ver com o ensino total, a soma de todos os conhecimentos. A soma de tudo o que se pode entender sobre um assunto é uma súmula deste assunto. É a mais alta compreensão, é o mais objetivo resumo. E o assunto se aplica à matemática, se aplica à filosofia, à administração. Esse assunto aplicado ao direito romano gera a súmula do Códice de Aso. Este assunto aplicado à filosofia traz, por exemplo, a súmula de Alberto Magno. Os mais altos ensinos agora prescritos, ajuntados, descritos de forma mais palatável para os leitores. Isso, na medicina, vai também trazer súmulas, ensinos práticos e teóricos de como textos, por exemplo, de Avicena, um filósofo e médico árabe, né, como esses ensinos podiam ser úteis. Agora vem em claras prescrições. Isso, não obstante, toca também a teologia. A teologia romana, papista, descobre, nesse exato momento, nesse período da história, a Suma Teológica, a maior obra de Tomás de Aquino, a descrição de todos os grandes dogmas da Igreja Católica. Tomás de Aquino volta a ler Aristóteles, resume aquele ensino, compila e converge com o ensino da Igreja Católica, para gerar então a Igreja Católica Apostólica Romana em seu mais alto documento teológico, mais tradicional documento, a Suma Teológica de Tomás de Aquino. Chato pra caramba essa história, né? Como você descreveria as súmulas da Escritura? Se você precisasse voltar aos clássicos, a um livro de 2000 anos, aos pais da igreja, a mensagem do Evangelho como foi descrita e entregue, como você resumiria a soma total dos ensinos de Jesus no Evangelho de João? Jesus desenvolveu um ministério público. Ele pregou, ele fez sinais, ele deu grandes sermões, grandes ensinos públicos. E como se resumiria essas coisas? Como nós chegaríamos a um alto e objetivo resumo da boa nova de que o Salvador veio à Terra? João está agora nos apontando ao fim do ministério público de Jesus, a súmula do Evangelho. O resumo total, a soma de todas as coisas, o resumo final do ensino público de Jesus está diante dos nossos olhos, resumido nestes poucos versículos. O chamado para nós, meu irmão, é nos voltarmos para o texto para perceber a súmula do Evangelho. A soma total, mais resumida, do que o Senhor Jesus ensinou. E nós podemos contrastar isso às nossas vidas e pensar em como nós compreendemos o Evangelho. De fato entendemos o que é a Igreja de Cristo. De fato entendemos qual é a mensagem do Evangelho. Você poderia, com as suas palavras agora, me descrever sobre o que Jesus ensinou durante todo o Evangelho de João? Que até aqui nós expomos em inúmeros sermões, já andamos 12 capítulos, versículo a versículo. Você conseguiria resumir sobre o que Jesus está falando em todo o Evangelho de João? Aqui neste texto, o ministério público de Jesus nos é resumido e o Senhor Jesus vai nos falar sobre esta súmula do Evangelho, este resumo da sua pregação e do seu ministério. O primeiro ensino deste texto, meu irmão, o primeiro tópico desta súmula é que creiam na luz do mundo.
O texto começa desde o princípio do Evangelho, desde o primeiro capítulo, anunciando a revelação do Verbo de Deus. Este é o Cristo encarnado. João não se ocupa de falar das genealogias, de descrever os cumprimentos de profecias, como Mateus faz, mas João quer nos apresentar a pessoa do Filho. No contexto da festa, onde Jesus chama a atenção para si, ele diz: eu sou a luz do mundo. Entre todos os luzeiros possíveis, a comparação de Jesus é: aquele que me conhece, aquele que olha para mim, este não andará em trevas, porque eu brilho sobre o mundo. Agora no verso 44, Jesus está voltando os nossos olhos para esta realidade. Jesus não fala com voz branda e simples, mas este é um clamor, este é um brado. Há uma ênfase na fala do Senhor Jesus dizendo: quem crê em mim, crê não só em mim, mas naquele que me enviou. A fala do Senhor Jesus nos leva a pensar na ação da Trindade, em como Pai, Filho e Espírito estão juntos trabalhando. Os judeus deveriam crer no Pai, deveriam se lembrar do Deus da aliança e deveriam crer no Filho, porque Ele não está fazendo a sua obra por si mesmo, mas aquele que crê no Filho também crê no Pai. Não há divisão entre eles. E esta é a triste notícia para aqueles que, falamos no sermão passado, no trecho anterior do texto de João, aqueles que rejeitaram ao Senhor Jesus. Aqueles que se entregaram à incredulidade e não estão crendo de fato no Deus de Israel, porque o Senhor Jesus é um só com o Pai. Ele diz: aquele que a mim vê, vê também aquele que me enviou. É o ensino de Jesus a Filipe. Quando Filipe clama dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Agora ele está mais uma vez dizendo: aquele que me observa, aquele que me contempla, também está contemplando aquele que me enviou. Se Deus, o Deus da aliança, era restrito no Antigo Testamento, se a revelação de Deus e da sua visão corpórea não era possível, se Moisés viu de costas, dentro de uma caverna, tampada por Deus, e a glória do Senhor passou distante, e Moisés nem mesmo pôde contemplá-lo, agora Jesus está dizendo: eu estou revelado a vocês. A voz que estremecia o monte Sinai e o fazia fumegar, e tremia o monte, e o povo se amedrontava, agora é a voz do Deus encarnado que está falando aos seus ouvidos. Jesus está dizendo: quem crê em mim, quem vê a mim, vê o Pai, que vem operando desde todos os tempos. Eu e o Pai somos um, ensino que o Senhor Jesus já anunciou no Evangelho de João. Olhar para Cristo, compreendê-lo, é percebê-lo como a luz do mundo. Mais uma vez ele vai afirmar isso. Ele diz: eu vim como luz para o mundo. É a profecia de Isaías se cumprindo. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É Jesus Cristo, essa figura, é a pessoa do Nazareno, é o Deus que esvaziou-se da sua glória e assumiu figura humana e verdadeiramente se encarnou para brilhar ao mundo a luz do Evangelho. Este é Cristo. A finalidade de se revelar, de ser percebido pelos homens e revelar Deus Pai agora no Filho, ele diz: a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O Senhor Jesus veio lançar luz sobre nós que estávamos em trevas. Veio para dissipar o poder de Satanás e encerrar as capacidades de Satanás. Satanás está preso desde a primeira vinda de Cristo e será solto para ser condenado. É o que a Escritura nos ensina. Não há mais acusação sobre os crentes. Não há mais agora o andar em trevas. O Senhor nos libertou para nós percebermos os nossos pecados, enxergarmos a luz, ter a nossa vida provada pela luz do Senhor. Ele está iluminando todo o mundo e trazendo à tona as coisas que estavam obscurecidas e que não eram percebidas
por causa da escuridão do pecado. Aquele que crê no Senhor, agora não mais permanece em trevas. Este vai, como diz a reforma, das trevas à luz. Após trevas, luz. É a ação do Senhor brilhar sobre nós. E quando nós estamos olhando para a revelação do Filho, quando nós estamos olhando para a necessidade de observá-lo, crer nele e deixar as trevas, nós não podemos tirá-lo da centralidade da nossa vida. Meu irmão, por mais simples que seja, nós precisamos relembrar que não há salvação em outro senão Cristo. Nós precisamos lembrar que toda a obra de salvação, que toda a nossa fé, que todo o Evangelho, que toda a realidade da vida cristã se resume em uma só pessoa, Cristo. É Ele que tem que ser revelado aos nossos olhos. É Ele que tem que ser percebido por nós e crido, para que nós deixemos as trevas. E não há qualquer possibilidade de salvação à parte de Cristo. Não há relacionamento nosso com Deus. Nós somos estranhos para Deus, senão em Cristo. É Ele que opera a adoção de filhos. Meu irmão, mentiram para você. Todo mundo é filho de Deus? Não. Lemos Efésios capítulo 5. Nós, quando estávamos em trevas, éramos filhos da ira. Em Cristo, agora fomos adotados. E agora fazemos parte do reino do Filho do seu amor. É em Cristo que nós somos justificados dos nossos pecados. Talvez nós ainda estejamos patinando na vida cristã, lutando contra um coração pecaminoso, porque os nossos esforços ainda voltam à velha mazela de merecer salvação. E nós nos esquecemos que salvação é crer em Jesus e ser por Ele justificado, que só Ele pode nos salvar. E o nosso coração volta a procurar merecimentos. Hoje de manhã falamos sobre a nossa escola dominical, sobre as faltas, as tarefas, como nós precisamos nos aprimorar nisso. E talvez você tenha pensado, eu vou me tornar uma pessoa melhor. De hoje em diante, eu não vou faltar nenhuma escola dominical. E aí eu vou ser um crente muito melhor para Jesus. Meu irmão, não é a tua presença que te fará. Se você esteve muito bem presente nas nossas escolas dominicais, talvez o teu coração te engane dizendo que você é um crente da mais alta categoria, porque você não faltou à escola dominical. E o teu coração te engane pensando que a tua salvação virá pelas tuas obras, pelos teus merecimentos. Talvez nós percebamos isso, meu irmão, quando nós invertemos a chave. Talvez nós não sejamos orgulhosos. Muitos de nós não são altivos. Não somos aquelas pessoas que vivem dizendo, eu sou melhor do que os outros, eu sou mais crente, meu pai era presbiteriano. Talvez nós não sejamos essa figura. Mas talvez nós nos esqueçamos da salvação de Cristo pelo outro ângulo. Quando nós nos pomos na fé dizendo, eu nunca serei ninguém no Evangelho. Eu nunca serei completamente redimido. Meus pecados são muito grandes, pastor. Você não sabe o que eu já fiz? Você não sabe o que eu já fiz também? Nós agimos e limitamos a graça de Cristo. E nós estamos com isso julgando uma fé por obras, pensando que nós somos tão ruins que Cristo não possa nos salvar. E na verdade, este é um falso ensino escondido no nosso coração. O que você quer é merecer salvação. Quando você se humilha dessa forma, você não está buscando redenção em Cristo. Você está dizendo, como eu sou uma pessoa terrível, queria ser uma pessoa boa. Ninguém é bom, meu irmão. É sobre isso que o Evangelho está falando. Quando nós nos vemos terríveis pecadores, nós olhamos para Cristo e cremos nele, e é Ele que nos tira das trevas para a luz. Precisamos confiar em Cristo e viver essa transformação. Quando o Senhor nos alcança, quando Ele nos converte, Ele passa a este processo de nos limpar, de nos tirar das trevas. Nós não permaneceremos nas trevas. Isso é talvez o que nós pudéssemos chamar de santificação. O Senhor está nos levando para a luz, porque a luz
prova todas as coisas. Eu queria relembrar contigo o texto de o texto de Efésios que nós lemos. O texto de Efésios, capítulo 5, diz que nós, como crente, não deveríamos nem nomear entre nós toda sorte, todo tipo de impurezas. Elas não deveriam nem ser contabilizadas, consideradas entre os santos, porque o Senhor está nos santificando. Nós não podemos, irmãos, permanecer nas obras das trevas. A maior evidência de que cremos em Cristo, que fomos justificados, que Ele nos chamou, é a forma como nós estamos deixando as trevas, como nós estamos saindo do escuro, como nós estamos nos enxergando e percebendo quanto andávamos em pecado. Outro dia, ainda na semana passada, quando estávamos na Nutra, nós ouvimos um pastor Jairo falar sobre a sua conversão. Ele disse que quando ele se converteu, o primeiro ato dele foi pedir perdão para as pessoas que ele tinha ofendido. E ele disse que fez uma lista no papel, vários nomes, e várias razões pelas quais ele precisava pedir perdão. E ele procurou essas pessoas que ele ofendeu, um antigo patrão que ele havia roubado. Ele passou a confessar aqueles grandes pecados. E ele disse que quando chegou ao fim dessa lista, quando talvez ele se visse justificado, ele disse que percebeu uma lista ainda maior, de pecados talvez de menor consequência, mas que antes não eram percebidos. E quanto mais nós nos achegamos à palavra, mais nós enxergamos as trevas que há no nosso coração. Quanto mais o dia clareia, mais perceptível é como nós estamos sujos. Você já limpou casa no escuro? Você já lavou seu carro à noite? Você lava ele à noite, você passa naquele lava-jato da tua rua, que o moço lava o teu carro com uma vassoura, sabe? E o teu carro à noite, molhado, você olha e você fala, está melhor do que quando eu comprei, brilhando. E na manhã seguinte tem as marcas de pano no meio dele, assim, ó. E a luz revela toda a sujeira que estava ali escondida. Nos achegar a Cristo é isso. E o texto de Efésios está nos dizendo, portanto, não sejais participantes das obras das trevas. Outrora, noutro tempo, éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque os filhos da luz andam em bondade, justiça, verdade, provando todas as coisas para agradar ao Senhor. O chamado para nós, meu irmão, é uma verdadeira mudança de vida. A súmula do Evangelho está nos anunciando que quando cremos em Cristo, é nele somente que cremos, é Ele que opera em nós esta transformação e nós saímos das trevas para a luz. Você não pode crer em Cristo e permanecer como está, você não pode crer no Senhor e viver amaziado com o seu pecado. Se você está confortavelmente vivendo nas trevas, ocultando os seus pecados e não permitindo que a luz de Cristo os exponha e os expurgue, você não está crendo no Senhor, como a Escritura exige que se creia. Em segundo lugar, irmãos, o Senhor Jesus nos chama a guardar as suas palavras. O Senhor nos fala não somente da necessidade de crer nele como a luz do mundo, mas de guardar as suas palavras para não sermos julgados. Perceba que ele diz que se alguém ouvir as suas palavras e não as guardar, Jesus não nos julga. Olha só, meu irmão, olha que bênção, olha que bom, né? Jesus está dizendo, eu não vim para julgar. Inúmeras vezes, nos outros evangelhos, nos sinóticos, Jesus diz a mesma coisa. Eu não vim julgar o mundo, eu vim salvá-lo. Cristo não vem ao mundo como juiz, não vem trazer juízo. Esta é a sua segunda vinda. Não quer dizer que o Senhor Jesus esteja agora amaziado com o pecado, acostumado. Não quer dizer que o nosso Cristo seja permissivo. Mas ele está dizendo, o objetivo final do meu ministério não é a condenação, é a salvação.
Se Jesus não viesse, todos seriam condenados. Se ele não cumprisse o seu ministério, ninguém seria salvo. A sua vinda é para a nossa salvação. Ele diz: não vim julgar o mundo, vim salvá-lo. Mas a consideração de Jesus é: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Jesus está dizendo: não sou eu que vou julgá-los, mas aqueles que não guardam as palavras de Jesus, aqueles que rejeitam a Cristo, serão julgados. Tem quem o julgue. Perceba que não é a primeira vez que Jesus fala sobre isso. Na semana passada nós falamos largamente sobre mesmo aqueles que criam no coração, mas não confessavam. Aqueles que preferiram a glória humana e amaram mais a glória humana e rejeitaram a Jesus. E temeram as perseguições e as oposições. O Senhor Jesus está dizendo: estes não estão guardando a minha palavra. Estes serão julgados. A tarefa da vida cristã é essa, e é simples: andar no caminho do Senhor, ouvir os seus mandamentos, ouvir as suas instruções e andar pela santificação depois de sermos já convertidos. Ouça as palavras de Jesus, guarde-as no seu coração e as pratique. O fim do Sermão da Montanha, depois de Jesus falar sobre diversas áreas importantes da lei, a conclusão de Jesus é: a casa que está firmada sobre a rocha, aquela que não cai com ventos e com rios que transbordam, esta casa é a pessoa que ouve e pratica a minha palavra. É simples o Evangelho. Mas Jesus está dizendo: aqueles que não ouvem, ou aqueles que ouvem, mas não praticam, aqueles que não guardam a palavra em seu coração, aqueles que a entendem intelectualmente, mas nela não creem e ela não cumprem, esses são como uma casa que é construída sobre areia, muito bem posta, muito bem construída, até que venham ventos fortes e rios que transbordam. E as bases dessa casa ruem, não têm firmeza, porque não guardaram e não praticam a palavra. O Senhor Jesus diz que esses que não praticam a palavra serão julgados. E agora ele diz: a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O julgamento não vem de Jesus. O julgamento não vem do pastor. Graças a Deus. O julgamento não vem do conselho, dos presbíteros. O julgamento não vem da igreja. Acusações recorrentes contra os crentes, não é? Ah, vocês são juízes, vocês ficam julgando quem está certo e quem está errado. Nós não julgamos a ninguém. Nós não emitimos juízos sobre nada e ninguém. Quem o faz é a palavra. E a mesma palavra que julga você, julga a mim e julga o mundo. A palavra do Senhor é a regra última de vida. Jesus está dizendo que todos aqueles que se opõem a Cristo, que não guardam seus mandamentos, que o rejeitam, serão julgados pela palavra. Ouviram e não creram. Conheceram e não praticaram. Entenderam e não decidiram segui-lo. Preferiram andar no caminho de seus próprios corações. Perceba, meu irmão, em primeiro lugar, que não há meio termo. Jesus não está dispondo uma terceira opção. A palavra do Senhor, quando ouvida e entendida por nós, ou ela trará salvação, ou ela trará juízo. Ou ela será um instrumento de Deus para nossa salvação e nós entenderemos o Evangelho, creremos em Cristo, ou ela testemunhará contra nós porque entendemos e rejeitamos. O Senhor Jesus, em outras ocasiões, vai falar sobre isso. Ele diz: aquele que comigo não ajunta, espalha. Não há a possibilidade de estar meio crente, de andar parcialmente com Jesus, de guardar uma parte da sua palavra.
Nós estamos neste contexto hoje. As igrejas que se chamam igrejas agem assim. Eles não estão submissos a toda a Escritura, a todo o ensino de Jesus. Eles estão submissos ao que lhes convém. A parte que não lhes convém, rejeitam. Essa parte de Antigo Testamento, esse negócio é muito arcaico. Nós vamos tirar o dízimo daqui. Não convém muito, não. Ou outras talvez dizem, esse negócio de dízimo é bom, hein? Vamos pegar esse negócio de dízimo. Dízimo, trízimo e por aí vai. Mas salvação pela graça não fala muito profundamente para a gente. Pastor, esse negócio da graça de Jesus, Jesus veio, nos amou, sacrificou, glória a Deus, que coisa linda! Mas que história é essa de que Deus entregou os homens a se deitarem com os homens e isso é pecado? Não, na nossa igreja isso não será pecado. E as igrejas vão fatiando a palavra de Deus e tomando só a parte que lhes agrada. O Senhor Jesus não nos deu essa opção. Ou nós cremos em todos os ensinos de Cristo e os guardamos todos e lutamos para amá-lo de todo o nosso coração íntegro, ou nós seremos julgados pela palavra, porque entendemos e não guardamos e não praticamos. Não tem como ser meio salvo, não tem como ser meio crente, não tem como ser mais ou menos da igreja. De que igreja você é? Eu sou daquela lá. Mas você vai? Não vou, rapaz. Mas você é membro lá? Sou. Em 2003 eu fui batizado lá. O pastor que te batizou já morreu. Não tem um da geração sua na igreja. Precisamos viver integralmente com Cristo. O Senhor está nos chamando para entender quem Ele é e crer plenamente nele. Quanto mais o conhecermos, mais responsáveis seremos. A palavra do Senhor está destrinchando a nossa vida. Os ensinos de Cristo, à medida que nós os ouvimos e entendemos, eles estão nos tornando responsáveis. Já fiz essa piadinha ruim aqui na igreja. É teologia do Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Quanto mais você conhecer a Escritura, mais responsável ela te fará perante o Senhor. Quando há na igreja disciplina eclesiástica, um dos agravantes ou atenuantes da disciplina, sabe qual é? Conhecimento teológico. Tempo de vida com Deus. Porque quanto mais conhecemos e quanto mais caminhamos com o Senhor, mais responsáveis somos. O que te escandaliza mais? O seu vizinho recém-habilitado andar na contramão, ou o policial da sua rua, que é do trânsito, andar na contramão? Qual dos dois te deixa mais escandalizado? É aquele menino bagunceiro na rua, o filho da Terezinha, que tem 16 anos e anda de moto sem capacete? Ou é o oficial da CET que mora na sua rua e anda de moto sem capacete? Qual dos dois te escandaliza mais? Porque aqueles que são responsáveis dele se espera. A cada vez que você senta neste banco, a cada vez que você ouve a Escritura, a cada vez que você abre e a lê e entende as instruções, você precisa crer, guardar e praticar para que a Escritura não testemunhe contra você, porque ela vai acusá-lo dos seus pecados. Ela testemunhará de que nós sabemos e não cremos, de que nós entendemos e não praticamos. Há maior responsabilidade sobre nós. Uai, pastor, então vamos parar de estudar a Bíblia, não é? Ouvi na nossa igreja uma cena dessa, e eu não estava presente, ouvi dos mais antigos, de uma moça que passou a frequentar os grupos dos lares e depois de um tempo ela sumiu. E aí algum dos irmãos da igreja, não me lembro quem, não sei quem, a procurou e disse: fulano, nós estamos sentindo sua falta, você sumiu dos grupos da igreja. Ela falou: eu não quero participar mais não. Mas por quê? O que aconteceu? A gente falou alguma coisa, te chateou. Ela falou: não sabe o que é? Que você fica falando de Bíblia. Aí eu estou vendo que minha vida está toda errada. E antes eu vivia muito bem. E agora eu estou percebendo que eu estou tudo errada. Então eu não quero mais ouvir. É assim que os ímpios vivem. Não fala do meu pecado. Não fala do meu pecado. Não me responsabiliza. Meu irmão, esse é o divisor de águas de um aconselhamento bíblico. Esse é o divisor de águas.
quando tem alguém sentado, olhando na bolota dos meus olhos, como diz lá em Minas. E você está sentado diante de alguém e você fala, meu irmão, agora você precisa abandonar o teu pecado, porque você já entendeu o Evangelho. Você já entendeu aqui qual é a tua responsabilidade. Agora você precisa lutar contra o seu pecado. Se você já se aconselhou, meu irmão, você sabe o que eu estou falando, de como é ruim alguém mostrar que a tua vida está cheia de pecado. Você fala, mas eu nunca percebi. E agora eu me torno responsável por isso. Nós precisamos andar nessa fidelidade, irmãos. Porque a Escritura faz o bom trabalho de um espelho. Ela se põe perante nós. E a figura que ela deve refletir é a Cristo. E todas as incompatibilidades com Jesus, ela nos aponta. E a Escritura descreve a perfeita vida de Jesus. E tudo que Cristo tem e nós não temos, a Escritura nos acusa. E nós precisamos decidir. E nós precisamos entender que salvos andam em santificação para se parecer com Cristo. Ímpios até conhecem a Escritura, mas são por ela acusados quando rejeitam a Cristo. E o Senhor Jesus diz, a própria palavra que pode salvar também os julgará, porque vocês a conhecem e a rejeitam. O Evangelho da graça e do amor de Jesus que veio para salvar, também é o Evangelho que fala sobre o juízo e a justiça de Deus sobre aqueles que não creem. Por fim, meu irmão, em terceiro e último lugar, a Escritura nos fala que as palavras do Pai são vida eterna para nós. A súmula do Evangelho nos leva ao pensamento da perpetuidade. O resumo do Evangelho não pode cessar na salvação e na santificação. Ele tem que alcançar a glorificação. Isso tem que estender para além dos limites desta vida. E aqui o Senhor Jesus está nos relembrando que Ele não só apresentou o Deus encarnado para que nós crescêssemos e fomos salvos, não só nos deu a sua palavra para nossa instrução, guardá-la e ser santificados, mas essas palavras também nos levarão à glorificação. Seremos para sempre transformados e redimidos. O Senhor nos diz no verso 49, eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito tudo o que dizer e o que anunciar. Jesus está reverberando o que nós vimos no começo desse sermão. Ele e o Pai trabalham juntos. Nós precisamos, meu irmão, rejeitar algumas heresias, né? Estamos em ritmo de seitas e heresias, estudando sobre isso na escola bíblica dominical. Hoje pela manhã, o presbítero Arsênio falou sobre isso, como se forma, como se constrói, quais são os princípios e fundamentos de uma seita. E na história da igreja surgiram algumas como o modalismo ou o marcionismo também. Estes estão olhando para Deus de forma distinta. O modalismo não acredita na Trindade, não prega que há 3 deuses, mas eles pregam que há um só Deus que ora é Pai, ora é Filho, ora é Espírito Santo. Isso é uma heresia. O marcionismo prega que o Deus do Antigo Testamento é uma espécie de demiurgo, de um Deus cruel, violento, cheio de regras e prescrições, e que o Deus do Novo Testamento é uma outra coisa. Ambos são heresia. Nós não podemos pensar que o Deus Pai do Antigo Testamento não está agindo agora no Filho encarnado. Não podemos pensar que o Deus do Antigo Testamento é cruel, sanguinário e que agora Cristo veio mudar todas as coisas e aquelas velhas já não existem. O mesmo Deus opera desde todos os tempos. Pai, Filho e Espírito operavam no Antigo, operam no Novo Testamento e operarão para sempre, porque o ser de Deus é triuno. E Jesus nos mostra que a sua ação é conjunta com o Pai. Ele não está agindo sozinho, ele está anunciando aquilo que o Pai o prescreve. O Pai decreta, o Filho cumpre. As ações de Cristo são claras agora para anunciar os desígnios de Deus, Pai. Jesus ainda diz que o seu mandamento é vida eterna. Aquelas coisas, então, que o Pai está prescrevendo, que são essas coisas? O que é o fim das prescrições do Pai?
Qual é o objetivo das palavras que o Filho anunciou? Jesus diz: essas palavras são a vida eterna. A palavra de Deus é a vida eterna. Nós não podemos nos esquecer, ainda que no Evangelho de João, a palavra, o Logos de Deus é Cristo. Cristo é o Verbo de Deus. E aqui Jesus está falando não só dos seus anúncios, dos seus discursos, dos seus ensinos, mas de quem Ele é. Eu sou o Verbo de Deus, eu sou a palavra de Deus, e a palavra é a vida eterna. O Senhor Jesus irá nos conduzir à vida eterna, anunciando as palavras do Pai. E o Senhor, por fim, nos diz: as coisas, pois, que eu falo como o Pai nos tem dito, assim falo, cooperando para a eternidade. A obra do Pai, a obra do Filho, e posteriormente, após a morte e a ressurreição de Cristo, a ação do Espírito Santo é uma cooperação para a eternidade. O Pai está revelando, o Filho está anunciando, e o Espírito Santo está nos convencendo, ensinando e ajudando a guardar. E todas essas coisas giram em torno de um mandamento que é a vida eterna. Afinal, meu irmão, nós precisamos pensar neste mandamento que é a vida eterna. Nós precisamos ouvir e guardar um mandamento que é a vida eterna. Uma ordem, uma prescrição, um anúncio de vida eterna. Perceba que Jesus não disse que este mandamento abre as portas para a vida eterna. Ele não está dizendo que este mandamento poderá te levar e te ensinar o caminho para a vida eterna. Um GPS celestial. Faça isto, não faça aquilo, e você alcançará a eternidade. Os mandamentos do Senhor são a vida eterna. Toda fala de Deus, toda revelação de Deus, todo o ensino de Cristo encarnado é a revelação da pessoa de Deus. O seu caráter perfeito, os seus atributos estão sendo revelados. E estas coisas não mudam, elas são e durarão eternamente. Os mandamentos do Senhor que você já tem aprendido, os atributos e compreensões sobre Deus que você já sabe, eles não cessarão. Eles durarão eternamente, porque Deus não muda, e cada vez que nos relacionamos com Ele, que o conhecemos melhor, que nos aprofundamos nele, este conhecimento perdurará eternamente. Que a filosofia rua, que ela se desmorone, que Platão vire para nós conto da carochinha, que a fórmula de Bhaskara, não, essa permanecerá. Porque as leis do universo foram criadas pelo nosso legislador. Mas as palavras do Senhor não passarão. Todas elas se cumprirão e ela durará para sempre. E quanto mais nós a conhecemos, nós estamos ajuntando para a eternidade. E eternamente aprenderemos do Senhor, porque as suas palavras são a vida eterna. E meu irmão, se pensar na vida eterna é pensar num mundo perfeito, é pensar na inexistência do pecado, na santidade plena, na comunhão com Deus, numa vida perfeita. A palavra do Senhor já está nos habilitando para isso. A palavra do Senhor já está nos dando condições para ser santificados, até que sejamos plenamente. E nós podemos, pela palavra e pelos ensinos de Cristo, por essa instrução que é a vida eterna, desde já desfrutar dos princípios da eternidade. Desfrutar das graças que um dia desfrutaremos plenamente. A Bíblia está nos ensinando, nos dando compreensão para viver desta forma. O mandamento do Senhor está nos dando compreensão sobre o que é justiça.
A Bíblia está nos ensinando o que é justiça para que já nesta vida, sempre que possível, nós possamos desfrutar de uma perfeita justiça que vem de Deus. A Bíblia está nos ensinando sobre a verdade, para que nós, ainda que vamos no futuro viver plenamente no mundo sem mentira, desde já possamos andar na verdade, viver na verdade, conhecer a verdade e estar livres da escuridão e das trevas, que é a mentira. O Senhor já está nos dando estas graças de perceber a pureza e a santidade, e não esperarmos até o dia em que seremos plenamente santos para viver em santidade, mas desde já conhecer a pureza de consciência, o coração santificado e limpo em Cristo, a consciência esvaziada pela graça do Senhor e uma vida de obediência e santificação. Você pode viver isso aqui e agora. O Senhor te revelou a palavra para que você já desfrute desde já daquilo que viverá plena e eternamente. A Bíblia te fala sobre tudo, meu irmão. A Bíblia está te dizendo sobre como viver bem com o teu dinheiro. E ele não vai ser um problema nunca mais para você. A Bíblia fala sobre como viver com um coração insatisfeito. Oh, coisa que nós somos. Sempre insatisfeitos. E a Escritura nos ensina para que nós não esperemos chegar no céu e ver os anjos para então estarmos satisfeitos, mas desde já viver a bênção que é acordar numa manhã de plena satisfação em Cristo. A Bíblia está nos ensinando a lidar com nossos filhos, a lidar com nossos casamentos, a lidar com os nossos negócios. E a Bíblia está nos ensinando como, desde já, isso pode ser bom e saudável para nós, anteviver a eternidade. A Bíblia nos ensina, meu irmão, sobre descanso. Não vejo a hora de chegar no céu, que lá eu não quero fazer nada. Lá no céu eu quero uma lava-louça, um robô aspirador, e Deus que se vire, que eu não vou arrumar casa no céu, não. E o Senhor já está nos ensinando que o dia do Senhor, o domingo, é um dia de descanso. E se nós almejamos um descanso glorioso e eterno, já podemos vivê-lo em parte, e a palavra está nos ensinando a fazer isso aqui e agora. Você pode desfrutar das benécias da eternidade desde já, porque a palavra do Senhor é a eternidade, é a vida eterna. Você é medroso? A Bíblia te ensina a não viver com medo. Você é ansioso? O apóstolo Paulo escreve, inspirado por Deus, para dizer o que deve ocupar o teu pensamento, para que não só nos últimos dias você seja livre dessas coisas que te atormentam, mas para que desde já Cristo te liberte, para que a palavra do Senhor produza estes efeitos, para que nós lidemos com a injustiça, para que nós sejamos misericordiosos, para que nós sejamos esperançosos. A Bíblia, meu irmão, precisa produzir efeito de esperança em nós, porque nós cotidianamente começaremos a viver a eternidade, mas nós não nos esquecemos do dia em que viveremos plenamente. Qual é a tua maior dimensão de tempo? O que você consegue pensar sobre tempo? Meu filho tem 1 ano e 7 meses. Para ele, uma semana é muita coisa, né? Talvez o decano da nossa igreja jamais diria quem é, né? Talvez para um decano 10 anos, né, uns mais antigos, 10 anos não sejam tanta coisa. Qual é a tua medida de tempo? O que é muito tempo para você? Queria que você pensasse sobre isso. O que é muito tempo de sofrimento? Segunda a sexta-feira é muito sofrimento? Ai, pastor, a semana passa tão difícil. A gente sobe a semana como quem sobe um morro, e o fim de semana como um toboágua, né? Ele vai embora. Uma semana de sofrimento é muita coisa para você? 9 meses de gravidez carregando no barrigão é muito tempo para você? 35 anos de contribuição para o INSS é muito tempo para você, meu irmão? Aproveitem. Aproveita que 35 anos vai ficar pouco.
Nós vamos celebrar a INSS junto com bodas de ouro daqui a uns tempos, né? A aposentadoria fica tardia. É muito tempo para você? Pense que a sua breve vida, se chegar aos 116 anos, como morreu uma velhinha na minha cidade natal outro dia, com 116 anos. O que são 116 anos desde a descoberta do Brasil? Pedro Álvares Cabral fincou a sua bandeira entre os indígenas aqui há 500 anos. Quão insignificante é a sua vida? Quão insignificante é a sua vida desde a cena do direito romano que eu disse, 500 anos depois de Cristo? O Brasil era só índio e canoa, meu irmão, e as coisas estavam muito boas por aqui. Que são os seus 80 anos de vida comparados ao direito romano, que há 1.500 anos atrás já falava com muita sabedoria? Que é a sua vida comparado à vida de Jesus? 2.000 anos, e você só viveu 80, meu irmão. Pense um pouco mais. Pense no Antigo Testamento. Pense na Arca de Noé. Quanto você consegue mensurar tempo? Está inculcado com o assunto? Quanto dura uma eternidade? Quanto poderia durar uma eternidade? Quando eu era criança, meu pai me contava uma história. Meu pai dizia assim: filho, imagina um passarinho, um beija-flor. As asinhas rápidas, né? Ele voa bonitinho. E esse beija-flor vai até a praia, e ele pega um grãozinho de areia e ele voa lá na lua. Você imagina uma criança ouvindo isso? Pensem em crianças nesse beija-flor. Um beija-flor que vai lá na praia, pega um grãozinho de areia no biquinho dele e voa lá na lua. Quanto tempo ele demoraria? E ele volta da lua, voando. E ele pega mais um grãozinho e vai de novo. E ele pega o 3º, o 10º, o 50º, o 1000º. Quantos grãos de areia será que tem em uma praia? Quanto tempo aquele beija-flor levaria para levar toda essa areia lá até a lua? E eu dizia, eu não consigo nem imaginar. E meu pai dizia, e quando ele terminar aquela praia, ele vai para a próxima praia. E quando ele terminar de levar grãozinho por grãozinho, todos os grãos de areia de todas as praias que nós conhecemos, este é o primeiro dia da eternidade. Nós não conhecemos isso. Nós não entendemos isso. Nós não entendemos uma vida que jamais se acabará. O teu leite acaba. A tua roupa nova acaba e você compra uma outra no bazar. Teu carro se acaba. A tua casa recém-construída se acaba. Quando nós estamos falando de eternidade, é algo que jamais se acabará. E Jesus está dizendo, aquele que crê em mim, crê numa palavra eterna, e vocês estarão comigo para sempre. Nós não vamos passar uma noite de domingo celebrando o Senhor Jesus. Nós não vamos estar com Cristo durante um período de oração que arrefece o nosso coração. O nosso coração não estará em paz só durante um momento de louvar a Deus em casa e cantar lá e dançar do seu jeito desengonçado, alegre pelo cântico que está te levando a pensar em Jesus. Este coração alegre e satisfeito durará para sempre. Você terá alívio de todas as suas fadigas, de todas as suas dores, de todos os sofrimentos, para sempre. E a palavra de Deus nos fará libertos do mal e do pecado para sempre. Seremos glorificados, estaremos com Ele e viveremos a eternidade na presença do Senhor. A súmula do Evangelho é de um Cristo que nos redimiu, que está nos purificando e nos tornará perfeitos na sua luz e nos levará para habitar consigo para sempre. Tenha clara nos teus olhos essa realidade. Abandone, meu irmão, todas as lutas do seu coração por mérito próprio e se apegue somente em Jesus e creia somente em Cristo. Exponha o teu coração a Jesus. Ponha luz sobre os pecados que estão
ocultos e que você tem vergonha de tratá-los, a luz do Senhor há de purificar todas essas coisas. Cristo há de santificar todo este teu coração. E almeje a glória na eternidade, porque o Pai o enviou para anunciar palavras eternas. E é nisso que mantemos a nossa esperança. Neste Cristo que veio, cumpriu plenamente o seu ministério público, e que agora João vai narrar o seu sofrimento e a sua crucificação. Um Cristo que em muito sofreu, mas ressurreto está nos dizendo: volto para buscar vocês. A boa nova de Jesus não pode se findar na conversão e na santificação. Nós precisamos nos lembrar da eternidade. Que Deus nos dê graça, irmãos, para entender e crer na súmula do Evangelho, tê-la clara no nosso coração e na nossa mente, e ter prontidão para anunciá-la a todos que desejam entender a Cristo. Que o Senhor nos dê graça para fazermos isso.